Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos iniciando agora mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal. Continuaremos agora a estudar ainda a segunda parte do Livro dos Espíritos, essa segunda parte que tem o título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E vamos começar hoje o capítulo 7 dessa segunda parte. O capítulo 7 tem o título Da Volta do Espírito à Vida Corporal. Nós que estudávamos até agorinha há pouco, até o estudo anterior, a condição do espírito no plano espiritual, agora vamos começar a acompanhar o seu processo de retorno ao mundo corpóreo. E hoje estudaremos as questões que vão de 330 até 343. Essas questões compõem o primeiro item, portanto, desse sétimo capítulo da segunda parte, esse primeiro item que tem o título Prelúdio da Volta, ou seja, naqueles momentos que antecedem a volta do espírito à vida corpórea. Bem, mas antes de iniciarmos o nosso estudo, como já é de nosso hábito, vamos à nossa prece inicial. Então vamos nesse momento buscar tranquilidade, serenidade em nossos pensamentos e emoções e vamos humildemente convidar o nosso Senhor Jesus aos ambientes nos quais nós estamos. Vamos pedir ao Cristo que ligue todos nós em pensamentos e sentimentos e que estejamos também ligados aos nossos mentores no plano espiritual, para que sejamos intuídos, para que sejamos nesse momento preparados para absorver bem o conteúdo do Livro dos Espíritos e para que o nosso estudo seja agradável e que ele seja uma confraternização de corações amigos empenhados em fazer o bem. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Então, meus amigos, vamos colocar aqui na tela nesse momento a abertura desse sétimo capítulo da segunda parte do Livro dos Espíritos para podermos comentar um pouquinho melhor sobre alguns detalhes do nosso estudo de hoje. Bom, como dizíamos há pouco, nós estudamos até esse momento e continuamos ainda no âmbito do estudo do espírito que está desencarnado, pois estamos vendo o prelúdio da volta, como nós podemos acompanhar aqui no título, do item que vamos estudar hoje. Como é ainda um prelúdio da volta, nós consideramos que o espírito ainda está desencarnado. Ele ainda está no plano extracorpóreo. E daqui a gente já começa a perceber que esse capítulo, ao tratar sobre a volta do espírito à vida corporal, vai falar para a gente sobre as condições justamente dessa volta e vai tratar a, a reencarnação, vai tratar sobre a reencarnação do espírito, desde o processo até o momento em que o espírito já está encarnado, vivendo algumas circunstâncias aqui no planeta Terra. Por exemplo, dessas circunstâncias, as influências do organismo. Aqui o espírito já está encarnado, já está sofrendo influências do organismo. Mas olha o processo aqui. A gente começa no prelúdio da volta, a gente vê depois a união da alma e do corpo, passamos pelo estudo daquilo que é do espírito e que se mantém, nessa união, faculdades morais e intelectuais. Isso é próprio do espírito. Como isso se relaciona com o corpo, já que o espírito já está encarnado, com a vida corpórea. Passamos a estudar as influências do organismo no espírito. Circunstâncias, como eu dizia agora há pouco: idiotismo, loucura, infância, simpatia e antipatias terrenas, esquecimento do passado. Todas elas circunstâncias da vida terrena. Notemos então, começamos agora a estudar as relações daquilo que é do espírito. O que é do espírito? O que é próprio do espírito? O que pertence
ao espírito, esteja ele encarnado ou desencarnado? Bom, o que pertence a ele são as suas sensações, é a sua vontade, a sua consciência, a sua memória. Tudo isso pertence ao espírito, esteja ele encarnado ou não. Então a gente começa a estudar agora as relações dessas coisas que pertencem ao espírito com a reencarnação e com aquilo que é próprio da reencarnação. Por exemplo, o corpo físico e as sensações que ele transmite ao espírito. A gente começa a estudar essas relações. E notemos que, de forma brilhante, Kardec já nos conduziu por esse caminho enquanto estudávamos algumas coisas a respeito do plano espiritual, a respeito da vida do espírito no plano extracorpóreo. A gente já viu Kardec nos guiar por esse caminho. Estudávamos, por exemplo, as relações de antipatia e de simpatia, portanto, a gente já tem esses conceitos agora, né, bem formulados em nossas mentes, o que é simpatia, o que é antipatia. Já estudávamos simpatia e antipatia no capítulo anterior, no capítulo 6, como elas funcionavam para o espírito desencarnado. Agora estudamos como elas funcionam no mundo corpóreo. Estudávamos, por exemplo, a lembrança que o espírito tem da sua vida corporal. E aqui nós estudamos o esquecimento do passado. Relembrando, ao espírito pertence, por exemplo, a memória. A memória. Então, quando o espírito está no plano extracorpóreo, como funciona a memória dele? Nós estudamos agora há pouco, com aquele item que ao qual eu acabei de me referir, né? Lembranças da existência corporal, lembranças das existências passadas, a gente viu dentro desse contexto. E agora aqui a gente tem o esquecimento do passado. Enquanto estamos encarnados, não lembramos do nosso passado como espíritos. Olha como os dois itens se relacionam, né? Os dois itens, em dois capítulos diferentes, têm uma relação comum, que é a relação da situação do espírito com a sua memória. Situação dele, do mundo corporal com a memória. Temos esquecimento do passado. Situação dele no plano extracorpóreo com a memória. Ele lembra de vidas passadas, de vidas anteriores, inclusive da sua última encarnação, como já ouvimos. Né? Influência do organismo. A gente pode lembrar que estudamos as sensações do espírito no plano espiritual, no capítulo anterior. Portanto, estudávamos como é que ele percebe o mundo ao seu redor sem ter justamente um organismo, um corpo físico. E aqui, o contrário, aqui a gente vai ver quais são as influências do organismo sobre o espírito. Então, eu só queria deixar marcado essa relação que existe, ou marcada, melhor dizendo, essa relação que nós temos de certos itens dos dois capítulos, do capítulo 6 e do capítulo 7, para a gente ter essa consciência de que o que nós estamos estudando aqui, em última análise, ainda é o espírito. E sempre é o espírito dentro da ótica da doutrina espírita. Né? O nosso estudo dentro do espiritismo sempre é voltado ao espírito. E aqui, portanto, nós temos um estudo profundo sobre o que nós somos, o que nós de fato temos que nos pertence e como nós nos relacionamos com os dois âmbitos da vida, com o plano espiritual e com o plano material, levando sempre em consideração uma lembrança, né, uma conclusão que nós chegamos ao estudar o Espiritismo. Não há dois mundos, não há duas vidas. Para o espírito imortal há sempre vida, mas ele está ora no plano espiritual, ora no plano material. Qual a diferença que nós podemos marcar entre os dois planos da vida? É que esse plano aqui, o plano material, é composto por matéria mais densa. E a nossa vida, enquanto no plano extracorpóreo, é uma vida que se vive em outro tipo de matéria, uma matéria menos densa, mas ainda assim vida. Ainda assim vida, que na qual permanece tudo aquilo que precisa permanecer para o crescimento do espírito, né? Que são suas faculdades principais, que são seus
as bases para a sua ação, né? Como a vontade, por exemplo, que eu acabei de citar. As bases para a sua relação, as sensações, a sua comunicação, enfim, tudo aquilo que a gente pode perceber, né, que é próprio do espírito se relacionando, ora no mundo extracorpóreo, e agora, para o nosso estudo de hoje, voltamos a estudar a relação do espírito com o mundo corpóreo. Então, estamos estudando a volta do espírito justamente à vida corpórea. Então vamos lá, a gente vai, como dizíamos anteriormente, hoje nós vamos estudar das questões 330 até a questão 343. Vamos fazer aquele nosso estudo como já é habitual, né? Vamos entender os bloquinhos de questões aqui, os temas que estão envolvidos em determinados blocos, e eu vou começar aqui na questão 330 já dizendo que da questão 330 até a 333 nós vamos estudar justamente a preparação que o espírito faz para a volta, ele preparando a si mesmo, ou o que ele tem de preparação para a volta à vida material. Então, daqui até a questão da 330 até a 333, a nossa temática é essa. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nas questões individualmente, nos detalhes, né? Na 330, Kardec pergunta se os espíritos sabem sobre a época da sua reencarnação. Se existe, portanto, conhecimento. Então, olha só, quando o espírito vai reencarnar, ele tem conhecimento disso? Está na sua consciência? Ele se prepara para isso? Veja, são todas coisas que estão por detrás dessa pergunta, né? E que podem ser desenvolvidas na sequência se a resposta ao sabem aqui for sim. Lembrando que prelúdio é aquilo que antecede, né? Uma preparação, aqueles momentos que antecedem a volta à vida corpórea. Então, existe ciência, existe consciência sobre a época da volta? É isso que Kardec quer explorar. E a resposta aponta para uma questão um pouco diferente daquilo que nós chamamos de saber ou de conhecimento, né? Aponta para um pressentimento. Então aqui a gente pode dizer que os espíritos escolheram nos guiar pelo caminho de que há uma sensação da volta antes de um saber, antes de um conhecimento. E conforme a gente for trabalhando com essas perguntas e respostas, a gente vai entender por que os espíritos preferiram, melhor dizendo, responder que há um pressentimento, ao invés de dizerem diretamente que há um conhecimento. Bom, porque aqui se leva em consideração todos os graus de espíritos e o que há de comum para todos eles. Então eu posso adiantar o seguinte: para espíritos mais evoluídos, quanto maior o progresso, maior o grau de conhecimento sobre a própria reencarnação. A gente, por enquanto, deixa só nesse nível aqui o nosso conhecimento, né? Para a gente poder entender que, quando se responde isso, dessa forma, é por esse caminho que eles querem nos guiar, para encontrar aquilo que há de comum a todos os espíritos. Então há um pressentimento. Todos os espíritos têm um pressentimento, mais ou menos como o cego que se aproxima do fogo. A gente sente o calor, né? Embora não vejamos, consideremos que estamos de olhos fechados, né? A gente pode não ter a sensação dos olhos em relação ao fogo, a luz e a percepção da imagem do fogo, né? Mas, nos aproximando do fogo, sendo cegos ou estando com os olhos fechados, nós sentimos o calor. Então, quando se aproxima o momento da encarnação ou da reencarnação, esses espíritos, dessa forma, sabem que uma hora eles vão ter que reencarnar. Da mesma forma, amigos, olha aqui, como sabemos que um dia nós que estamos encarnados teremos que desencarnar. Então, olha só, a gente tem esse conhecimento.
Um dia a gente desencarna, não sabemos quando. E os espíritos desencarnados, a mesma coisa, tem um pressentimento. Quando vai chegando o momento, eles sentem que está para acontecer. Muito similar com o que acontece conosco aqui na Terra. Muitos que desencarnam de modo natural sentem o momento da desencarnação. E até outros que desencarnam, às vezes por acidente, têm algum tipo de pressentimento, como a gente pode perceber, né, de que estão voltando ao plano espiritual. Então a resposta vem nesse sentido. Há um pressentimento, mas saber de fato, não. Ignoram quando voltarão ao corpo. Falando de modo geral, né, não vamos pensar em um espírito do porte de Jesus, por exemplo, que aí ele tem plena consciência, né, de quando vai encarnar, por exemplo, num planeta como a Terra, para desempenhar a sua missão. Ele participa de todo o processo, ou de espíritos missionários mesmo, né, nem estando no porte de Jesus, né, estando um pouquinho menos evoluídos que o Cristo, mas que vêm com missões graves aqui para o planeta Terra, participam do seu planejamento, escolhem certas circunstâncias, como já vimos em estudos anteriores, né? Então, no geral, um pressentimento. 330A. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Certamente, é claro que sim. Claro que sim. Bom, notemos agora que a primeira questão, a questão 330, já trouxe para a gente uma ideia interessante. A ideia de que, para a gente entender a circunstância do espírito reencarnante, ou encarnante, né? Levando em consideração os reencarnantes daqui por diante. Porque aquele que vai encarnar pela primeira vez, este é um espírito que está ainda em processo de desabrochar da sua consciência, né? De desabrochar da sua individualidade, como a gente já estudou em partes anteriores do livro. E que vamos, inclusive, voltar a estudar no último capítulo dessa segunda parte, o capítulo que fala sobre os três reinos. Enfim, mas só para fechar o parêntese e ajustar o nosso vocabulário aqui, né? Estamos aprendendo isso com Kardec. Vamos falar de agora em diante em espíritos reencarnantes, aqueles que vão reencarnar, que já passaram por outras encarnações, porque estes estão mais desenvolvidos um pouco do que aqueles que estão na primeira ainda. Então, de agora por diante, reencarnantes. Bom, para a gente entender a situação dos reencarnantes, a gente vai ter comparações da vida do lado de lá com a vida do lado de cá. A consciência que se tem para reencarnar é muito parecida com a consciência que se tem para desencarnar. Muito parecida. Nós aqui na Terra temos consciência que um dia vamos desencarnar? Temos. Temos esse conhecimento? Temos. Mas quando se dará isso? Não sabemos. O mesmo acontece com eles do lado de lá. Agora fica aqui uma observação que é uma observação importantíssima. Se estamos falando desse tipo de comparação, estamos falando sobre esse tipo de comparação com espíritos de grau de progresso parecidos, como já pudemos observar, não é? Bom, eu, Totti, tenho esse tipo de consciência e de conhecimento sobre a minha desencarnação. Não sei quando ela se dará, a única certeza que tenho é que ela se dará, que ela acontecerá. Quando eu, no plano espiritual, espírito imperfeito, espírito com grandes relações ainda com o planeta de provas e expiações, né? Muito envolto pela matéria, tentando burilar esse meu apego às coisas materiais, enfim, eu estando no plano espiritual, no meu grau de progresso, estarei nessa situação que está sendo descrita aqui. Saberei que terei que reencarnar, mas não saberei quando. E quando chegar o momento, passarei a viver essa sensação. Bom, então, essa comparação, né, com a vida terrena, com a morte, vai ser utilizada em outros momentos. Ainda aqui na questão 330, importante notar que nós estamos identificando ciclos para o espírito imortal. Ora está na carne sabendo que depois não estará, ora não está sabendo que depois estará. Né?
É uma necessidade do espírito, de nosso grau de progresso, uma necessidade que esteja em um lugar em um momento e em outro lugar em outros tempos, para que ele possa progredir. E vejam que isso configura, como dizíamos há pouco, uma só vida. Isso não interrompe a linha da vida. Né? É uma necessidade dentro de uma linha de existência única do espírito. Vamos em frente. Agora, vamos prestar atenção, bastante atenção nessa palavrinha que está aqui na questão 331. Porque Kardec quer saber agora se os espíritos que estão preparando para se reencarnar se preocupam com isso. Né? Há uma preocupação, né, nessa questão de reencarnar, porque se preocupar é levar em consideração aquilo que vai acontecer e se preparar. Olha quanto é séria essa questão. Saber de uma coisa é diferente de conhecer e de compreender uma coisa. A informação é diferente de conhecimento, né? E por que eu estou marcando essa situação? Para poder levar em conta, levar em consideração o que nós fazemos com nossas vidas aqui na Terra. A gente acabou de ver que os espíritos sabem que vão encarnar e nós sabemos que vamos desencarnar. Mas a gente leva isso em consideração durante a nossa vida? A gente se prepara para o momento da desencarnação, da nossa desencarnação e dos entes queridos? A gente se preocupa com a nossa vida no plano espiritual? Ou a gente só guarda em nós aqueles atavismos, né? Aquelas antigas informações que diziam que a gente vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, se a gente foi bonzinho ou não. Como que a gente está com a nossa consciência em relação a esse processo? Porque isso é de vital importância para a vida de todos nós, né? Que somos espíritas, desculpando a redundância do ser de vital importância para a vida, né? Mas é de uma importância pungente para a nossa existência levar isso em conta. Olha como vem a resposta. Muitos nem pensam nisso. Espíritos estão lá, sabem que vão encarnar, mas nem pensam nisso. Nem compreendem essa situação de precisar reencarnar. Isso depende, lógico, do grau de adiantamento, né, que eles têm. E olha como termina a resposta. Para espíritos que estão assim, essa incerteza, esse inconhecimento, essa falta de, esse desconhecimento, né, essa incerteza é uma punição. É uma punição por quê? Porque muitas vezes escolheram não progredir, escolheram não conhecer o que precisa ser feito para uma vida melhor no futuro próximo. E assim vivem nessa incerteza, nessa ansiedade. E então vivem esse processo triste, né? De saberem que precisam fazer uma coisa, que algo vai acontecer e de não estarem preparados para isso. Processo muito, mas muito parecido com o que acontece com a grande maioria de nós que estamos aqui encarnados no planeta Terra. Parece até que a resposta e pergunta descrevem a situação contrária, de nós que estamos encarnados sem conhecimento, sem preparação para a vida que virá no plano espiritual. Nós estamos aprendendo aqui no Livro dos Espíritos que a vida que seguirá no plano extracorpóreo para nós é a sequência da vida terrena. Então, nós estamos nos livrando daqueles antigos conceitos de punição, antigos conceitos de castigo, de penas eternas, de inferno. A gente está se livrando de tudo isso para pensar o seguinte: a vida que eu quero para mim no plano espiritual começa a ser construída hoje. Eu começo a modificar as minhas tendências, inclinações, pensamentos, emoções, tudo aquilo que eu quero que seja melhor no futuro, eu começo a construir como algo melhor hoje. E então essa minha incerteza desaparece. Sabem por que desaparece, meus amigos? Porque eu passo a ter uma relação melhor
com aquilo que é meu, com aquilo que é meu e que eu não perco. Minhas virtudes, minhas memórias, as minhas conquistas intelectuais, o domínio do meu emocional. Eu começo a ter um relacionamento muito mais profundo comigo mesmo e com o domínio daquilo que eu realmente posso dominar nessa existência, que são as coisas que realmente me pertencem. Por espírito desencarnado, a mesma coisa. Estão vivendo no plano espiritual daquela levando a vida com aquela filosofia, né, daquela música que é bastante conhecida aqui no planeta Terra, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, pro espírita não. O espírita pode até gostar da música, mas não pode viver por esse princípio, né? Não, nós que somos espíritas precisamos nos preocupar com o futuro. Precisamos nos preocupar com nossas ações. Precisamos levar em consideração aquilo que virá, né? Então, olha só, como que a gente está estudando essas questões. A gente sabe, a gente se preocupa, claro, né? Espíritos desencarnados aqui, mas pensando um pouquinho também no nosso contexto, porque o livro dos Espíritos tem que ressoar, né? Na nossa existência atual, mesmo que ele esteja falando da nossa situação futura. É disso que ele está falando, porque futuramente estaremos no plano espiritual vivendo isso. A gente vai estar sabendo que precisa encarnar e a gente vai estar se preocupando. Já estamos nos educando para esse processo agora, aqui, né, do outro lado da vida. Nos preocupamos. O que que nós podemos diante desse processo? A gente pode apressar ou retardar esse processo? Quando estivermos do lado de lá, obviamente, agora, né? Voltamos a falar especificamente agora dos espíritos que estão se preparando para a volta. Podem apressar ou retardar esse processo, porque pode ser, né, que comecem a estudar esse processo. Qual é o poder do espírito diante dele? Vejam, né? Então, aqui, retomando, só para a gente não perder o fio da meada, eu disse que até a questão de número 334 nós estudaríamos até a questão do número 333, perdão, a preparação para a volta. Ali os meios, o envolvimento do espírito nessa preparação para a volta. Então, 332 está se preparando, ele pode apressar ou retardar essa volta, embora saiba, embora se preocupe ou não se preocupe, né? Pode apressar querendo, né? Querendo, desejando ardentemente reencarnar. Pode igualmente retardar recuando diante da prova, negando, não querendo reencarnar. Olha como que está o texto na sequência, pois entre os espíritos há também covardes e indiferentes. Então ele pode retardar por covardia, por não querer enfrentar uma nova encarnação, ou por simples indiferença, tá bom aqui, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, tá bom aqui, vou ficar por aqui. Acontece que em retardando ou apressando, isso vai ter consequências, né? Vai sofrer pelo retardo que causou ou por ter apressado. Por que que isso acontece? Porque ele recusa um remédio capaz de curá-lo. Capaz de curá-lo do quê? Do seu momento espiritual. Capaz de fazer com que ele progrida. O remédio é estar na carne. O remédio é estar na matéria. E ele apressa ou ele retarda. E se a gente refletir por um instante naquilo que está sendo dito aqui, a comparação é excelente. O que que acontece quando a gente apressa o uso de um medicamento? Se a gente apressar o uso, bom, a gente precisa de 8 em 8 horas daquele medicamento. Se a gente apressar, a gente interrompe o efeito do anterior. A gente tomou o outro às 6 horas, a gente interrompe aquele efeito. A gente sobrepõe o efeito de dois, talvez fazendo com que o nosso organismo não absorva corretamente. Se a gente retardar o uso, exatamente o mesmo, a gente perde a eficácia, tanto ao retardar quanto ao apressar. Isso que é importante da gente perceber, né?
Então, uma comparação muito boa que foi feita aqui, uma imagem, obviamente, né? Mas muito boa para a gente pensar. Então, ele pode sim apressar ou retardar, mas vai ter consequências. 333, última desse bloquinho, né? Sobre a preparação para a volta. Depois a gente já muda de tema, como a gente vai perceber já já. Bom, e se o espírito achasse que está muito feliz lá no plano espiritual, tá tudo bem, né? Não preciso mais do que eu tenho, me sinto, tenho bem-estar, estou ótimo aqui, eu posso ficar indefinidamente, né, nesse estado, nem quero progredir, tá bom assim. Olha só, o espírito pensando nessas circunstâncias, né? Ele pode escolher não progredir e ficar assim indefinidamente? Olha a resposta, né? Indefinidamente não. Cedo ou tarde ele vai sentir necessidade de progredir, assim como todos, né? Todos têm que progredir, esse é o destino de todos os espíritos. Essa é a lei de Deus para todos os espíritos. Em algum momento ele vai sentir a necessidade de progredir. Tem algo ali no sentimento íntimo de todos nós que nos impele ao progresso. Então, cedo ou tarde vai querer progredir. E então, se aparece a oportunidade, né, é bom aproveitá-la. Bem, então aqui nessas questões primeiras, a gente viu a preparação que o espírito faz de si mesmo e o poder que ele tem diante dessa preparação para encarnar. Vimos que existe um sentimento que o intui sobre algo que é imutável, a lei de Deus que diz que a gente precisa voltar à matéria em algum momento. E vimos também que o espírito pode apressar ou retardar esse momento. Mas isso é um princípio geral, né, meus amigos? Isso é um princípio geral, são princípios gerais que nós estamos vendo aqui. Então, a gente vai ver daqui a pouco que tem espíritos que não vão ter esse tipo de escolha. Enfim, daqui a pouquinho a gente segue com isso. O importante de guardar na memória agora são esses dois pontos, né? Tem um sentimento que o intui, que diz para ele que está pronto para reencarnar. Tem ali algum grau de ação sobre isso. Pode, às vezes, retardar, pode apressar, mas isso sempre tem consequência. Agora a gente vai passar para um outro bloco de perguntas, né? A gente vai perceber que aqui muda um pouquinho a nossa temática. A partir da questão de número 334, agora a gente já vai ver a relação do espírito com o corpo propriamente dito. Então, aqui da questão de número 334 até 338, a gente vai explorar um pouquinho sobre a relação do espírito com o corpo, a sua vontade, o seu grau, né, de escolha com o corpo que vai reencarnar e assim por diante. Enfim, as relações com o corpo. A primeira questão já aponta para isso. Tem um corpo predestinado para cada alma ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? Notemos que a pergunta de Kardec tem ali como foco a palavra escolha e tem como contraposição a palavra predestinação. Né? Então, o que Kardec está perguntando aqui? Se o espírito escolhe ou se ele está predestinado, ou se escolhem por ele o corpo em que ele vai reencarnar. Né? Continua estudando aqui o poder de escolha do espírito em relação à sua encarnação, o quanto ele está envolvido nessa preparação. E agora já mais voltada diretamente ao seu objeto próprio, né? Que é o corpo. Olha lá. O espírito é sempre de antemão designado. Este é um princípio geral que vai ser confirmado em questões que virão na sequência, em questões subsequentes aqui. A gente vai ver que esse princípio será retomado. Então, princípio já para ficar na nossa mente, né? Sempre de antemão o espírito é designado para um corpo. Como isso ocorre? Quando ele escolhe a sua prova, o tipo de prova. Então, ele é designado para um corpo, para uma certa circunstância da vida, como a gente já viu. Deus que tudo vê, antecipa, sabe o que o espírito precisa e então ali ele é encaminhado para aquele tipo de situação.
Notemos que existe um pouco de cada coisa na resposta. O espírito é designado para o corpo e o que ele escolhe, então, o seu grau de escolha está na prova. Ele escolhe a prova. Então é designado para um corpo. Então, a resposta que Kardec procurava, ela se transforma em uma resposta mista, porque como fundo a gente vê aqui que ela tem um pouco de cada coisa. O espírito escolhe, mas pode ser que ele não escolha propriamente o corpo, ele vai escolher a sua prova. Claro, né? Entrando em consideração aqui princípios gerais, não levando para isso para todos os casos individualmente falando. Tem espíritos que apressam a sua volta, que retardam a sua volta e sofrem consequências. Eu já citei aqui no nosso estudo o caso de um espírito no livro Memórias de um Suicida, que escolhe reencarnar e reencarna sem as mãos, porque apressa a sua volta ao plano espiritual. Poderia ter tratado disso no plano espiritual e reencarnado com um corpo em perfeitas condições físicas, né? Outros retardam a volta e terão também complicações. Então vejam, esse é um princípio geral que está aqui no livro. A gente não pode dizer que todos os espíritos que reencarnam escolhem a sua prova e que o corpo é escolhido por eles. Não, não é assim, né? É para a gente entender um princípio geral. Um princípio geral. Um princípio geral que diz o seguinte: para todas as reencarnações, agora sim, para todas as reencarnações, existe algo da sabedoria divina a guiá-la e existe algo da vontade do próprio espírito. Isso depende, obviamente, a escolha depende do grau de progresso do espírito. O grau de escolha, né? Depende do grau de progresso do espírito. Então, aqui a gente já entende o princípio geral e a gente pode então partir para as questões que virão. 335. Olha aqui, ó. Kardec insiste: cabe ao espírito a escolha do corpo ou somente a do gênero de vida, porque Kardec insiste, né? Ele entendeu o princípio geral, só que ele quer ser específico na questão, para saber até onde vai o nosso poder de escolha, né? Olha como segue a resposta. Meus amigos, por favor, né? Estejamos atentos. Vamos notar a primeira palavra da resposta. Pode. Pode. Ele pode também escolher o corpo. E quando aparece esse pode, nessa palavra pode, a gente precisa levar em consideração que quando pode, às vezes também não pode. Pode ser que, né, escolha o corpo. Porquanto as imperfeições que este apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se vencer os obstáculos que lhe opõem. Nem sempre, porém, olha aqui, ó, nem sempre, porém, é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, né? Mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Ele pode escolher, agora dizer que será sempre atendido, não. Interessantíssimas essas duas questões, né? Duas questões muito profundas do Livro dos Espíritos que nos ensinam que a gente tem sempre o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência, mas que a providência divina também tem seu grau de ação em nossas vidas. Vejamos, o corpo tem um papel importante e a gente deve considerar que nem sempre o espírito tem maturidade e sabedoria para escolher bem. Então isso pode limitar a sua escolha nesse sentido, né? Na A, 335A. E ele pode recusar de última hora o corpo? Olha, se recusasse, portanto, pode. Sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então, de novo, né? Só retomando princípios que já foram postos anteriormente, que agora estão sendo desenvolvidos para casos talvez um pouco mais específicos, mais individuais. Ok? Então, os princípios gerais a gente já tem, agora a gente está aprofundando aqui na relação com o corpo. Vamos correr o texto um pouquinho para baixo para a gente chegar à questão de número 336. Poderia não haver um espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer, né? Ali num feto que realmente fosse nascer.
Não tem nenhum espírito querendo encarnar naquele corpo. Isso poderia acontecer? Olha a resposta como vem, né? Deus a isso proveria. Então, não. Não poderia acontecer. Quando uma criança tem de nascer vital, ou seja, quando ela tem que ter vida, né? Nascer e realmente aquele corpo vai nascer e progredir, ela sempre terá, e aqui a palavra sempre, e não talvez, às vezes, pode, aqui a palavra sempre, né? Sempre terá uma alma, nada se cria sem que a criação presida a um desígnio. Lei geral de Deus, né? Tudo que é criado tem um destino, tem um desígnio, tem uma utilidade. Então, não pode ter um corpo que não terá uma alma. Continua a desenvolver o pensamento, né? Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Olha aqui, ó, certo, certo. A união de um certo espírito a um determinado corpo pode ser imposta? Pode, pode ser. Do mesmo modo que algumas provas, principalmente quando o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Aquilo que a gente dizia há pouco. Ele não tem conhecimento suficiente, não tem maturidade suficiente, não tem coragem suficiente, muitas vezes. Então, ele não escolhe. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir a um corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e posição, venha a ocupar no mundo e se torne um instrumento de castigo. Ou de prova, como a gente costuma dizer, né? Um instrumento de educação para aquele espírito. Então, né, a gente começa a perceber aqui como é restrito muitas vezes, ou como a vontade do espírito é restrita a certas circunstâncias em relação à escolha do corpo. Bom, agora aqui, última questão, 338, última questão sobre esse tema ainda, né? União do espírito com o corpo. Vamos lá, vamos a ela. Olha aqui como a gente guarda relações, né, de pensamentos desse capítulo com o capítulo passado. O momento da encarnação é solene para o espírito. Ele acha um momento grande, um momento importante. Agora, há pouco a gente tratava sobre o momento, né, dos velórios, dos funerais, das homenagens que são postas aqui na Terra, aqueles que desencarnam e tudo mais. Aqui Kardec quer explorar um pouquinho essa ideia também, né? Como. Ah, perdão, gente, perdão. Perdão, eu percebi que estava. Que eu me adiantei muito aqui, que estava fora do nosso contexto. Perdão, a questão que a gente tem que estudar agora é 338, né, Totti? Não a 340. Olha só. Vamos lá. Momento para saber se estava todo mundo atento, né? Pra vocês verem que eu mesmo não estava, então tá todo mundo perdoado. Vamos em frente. 338, né? Se acontecesse de muitos espíritos se apresentarem para tomar um determinado corpo, quem é que decidiria, né? O que é que decidiria? Quem é que decidiria? Então, aqui sim, né? Muito mais uma questão assim muito mais dentro do nosso do tema que vinha sendo estudado, né? Capacidade de escolha do corpo. Vamos lá. Retomar o contexto, então. Na anterior, ninguém queria. Né? Nas anteriores aqui, ninguém queria. Agora, aqui, para ser mais específico, na 336, se não falha a memória, vamos ver. Isso, 336. Nenhum espírito quer. Pode acontecer? Não, não pode, né? Deus vai prover. 338. Agora, muitos querem. Como acontece? Deus é quem julga. Aquele espírito mais capaz de reencarnar naquele corpo. Porque vejam, né? Desempenhar a missão que a criança se destina. Porque vejam, nós estamos falando em um corpo, mas quando a gente fala sobre um corpo, a gente precisa lembrar que um corpo está dentro de um contexto. Ele vai nascer dentro de uma família. Aquela família tem pais que têm certas ideologias políticas, filosóficas, religiosas, concepções de vida, tem certas estruturas familiares compostas por tradições que ele vai passar àquela criança. E aquele corpo tem as suas características individuais que o fazem único.
sensações que um espírito vive dentro de um corpo, nenhum outro vive exatamente igual. Então, o que é que decide, em última instante, quando muitos espíritos querem aquele contexto? É Deus, né? A providência divina. E aí, o espírito é designado antes que chegue a hora de se unir ao corpo. Aqui, como eu dizia, né? Reforça o princípio. Reforça o princípio, que é um princípio poderoso aqui. Nada se cria sem utilidade, tudo tem a providência divina e a sabedoria de Deus regendo aquela circunstância, regendo aquilo que vai acontecer. Né? Então, o Espírito é designado com antecedência, não de última hora. Tudo tem utilidade, tudo atende ao melhor progresso possível. Princípios dessa segunda parte, então, que a gente estudou. Né? Primeira parte, a preparação, segunda parte, o relacionamento mais direto com o corpo. Vamos retomar? O espírito pode escolher o corpo, contanto que tenha condições para isso. Ele pode escolher, mas a providência divina é que dá a última palavra, é quem sempre atua com a sabedoria necessária para que aquela existência seja proveitosa. Outro princípio: sempre que um corpo é criado, já tem um espírito para ele designado de antemão. E outro princípio, e talvez o último de igual grau de importância aos outros aqui dessa parte. O espírito pode ser constrangido a reencarnar em um corpo mesmo que ele não queira. Né? Pode haver essa situação de um espírito que seja, de fato, que seja aquilo que a gente chama de encarnação ou reencarnação compulsória. Né? Ele vai reencarnar de modo a não escolher praticamente nada da sua reencarnação. É uma, é uma providência do plano espiritual para que ele progrida. Muito bem, meus amigos. Vamos agora para o nosso último bloquinho de questões. Agora, essa nossa a última parte, né, desse estudo de hoje, vai das questões 339 até a questão 343, e aqui, espero que sem erros agora, né, que eu consiga me concentrar a ponto de não inverter as questões como fiz há pouco, mas enfim, de 339 até 343, nós veremos as sensações que o espírito tem e o processo da encarnação, as sensações que ele tem durante o processo da encarnação. Então, essa é a última parte do nosso estudo de hoje, começando aqui na 339. Bom, tendo se preparado ou não, tendo tido consciência ou não, né, chega o momento da encarnação, ele escolhe o corpo, é como a gente viu, depende, né, do seu grau de progresso e de uma série de fatores, como a prova que ele deve passar e a vontade divina, né? E agora chegou, enfim, então, o momento da encarnação, o momento de voltar mesmo. Olha aqui, ó, no momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à perturbação de desencarnar, novamente a comparação com o momento da morte do corpo físico. Né? Então, vamos lá, momento de encarnar. Como é que acontece? Ele sofre perturbação maior e mais longa do que a perturbação que se sofre na morte. Novamente, princípio geral, né? Estamos levando em consideração aqui a morte natural. Corpo físico que se desgastou, perdeu o seu fluido vital, como já estudamos anteriormente. O espírito naturalmente se desprende dele e volta à pátria natural, ao mundo espiritual. Então, essa é uma perturbação que dura pouco tempo, né? Que é rápida. O desligamento aí é muito rápido para o espírito. Diferente daquelas mortes que são antecipadas, né? O espírito pode antecipar sua volta ao plano espiritual. Aí, uma série de complicações. Ainda tem fluido vital, que o liga ao corpo. Ainda tem a sua situação de incompreensão da vida futura. Aí tem vários fatores que fazem com que a perturbação seja maior. Então, retomando, em princípio geral, ao desencarnar, o espírito sofre uma perturbação. Perdão. Sofre uma perturbação, mas ela é menor do que a perturbação da encarnação. Né? Olha lá, pela morte o espírito sai da escravidão, pelo nascimento entra nela. Então, pela própria concepção que o espírito tem sobre o que é
o momento da encarnação, ele já sofre um pouco mais. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem outras coisas que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante, mas que a gente pode até pensar em adiantar, né? É, tem esse momento da escolha, tem esse momento da preocupação, esse momento do pensar as provas que virão durante a encarnação, do projetar dessas provas, da consciência das expiações, né? Então, vejam quanta coisa envolve isso. E o próprio processo da encarnação, a gente pode pensar, né, que é um processo que liga o perispírito ao corpo, que demora pelo menos 9 meses, como a gente vai ver em breve, né? Ou um tempo próximo de 9 meses, né? Para uma encarnação em geral, né? Sem pensar em prematuros, nada disso. 7, 8, 9 meses para o espírito terminar de ligar o seu perispírito ao corpo. Quando desencarna, o processo, como a gente disse agora há pouco, é muito mais rápido, né? Então, essas circunstâncias explicam um pouquinho essa resposta e a gente vai desenvolvendo isso no decorrer do que virá na sequência do texto, ok? Então vamos lá, olha só, agora sim, né? A questão que eu adiantei um pouquinho. Solene para o espírito, instante da sua encarnação, lembramos, né? Dizíamos sobre a relação que tem com o capítulo anterior, né? O espírito estava desencarnando, tinha o momento do velório, tinha aquele momento das homenagens, do enterro em si, tudo mais. Momento solene, né? E para o espírito que está encarnando, para ele é solene esse momento, né? Ele pratica esse ato considerando um ato grande, um ato importante. Como ele considera esse momento? Aí ele procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa. Ele sabe o que ele vai enfrentar aqui na Terra, né? Ele sabe que é mais perturbador encarnar do que desencarnar. Ele sabe que o momento da encarnação está relacionado com perda de liberdade, perda de ação, perda de sensações, como a gente estudou há pouco, que são mais aprimoradas no plano espiritual. Sabe que está sendo limitado a um corpo físico, portanto, ele sabe tudo aquilo que virá, né? Olha como Kardec trata isso, né? Então não é um momento solene para ele, é um momento de preocupação. Olha como Kardec explora isso no seu comentário. Um viajante que embarca sabe o perigo a que se lança. Imagine isso lá, né, no século XIX, na época de Kardec, com embarcações, né, navios muito mais precários do que os de hoje. Ainda assim, quando a gente faz uma viagem de navio, de avião, que seja, a gente sabe que ela é perigosa, que ela tem um certo risco, né, embora esses meios sejam muito seguros hoje em dia aqui na Terra, né? Mas sabe que tem um risco de naufragar. Na época de Kardec, esse risco era muito maior, né? O mesmo acontece com o espírito. Ele conhece o gênero das provas que vai enfrentar e sabe que ele pode sucumbir, sabe que ele pode naufragar diante dessas provas, né? Kardec explora essa comparação aqui com um viajante. Continua nos seus comentários. A reencarnação é uma espécie de morte para o espírito, assim como, né, para como a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte. Então, vejam que para o espírito que vai reencarnar, há uma certa preocupação e um certo olhar diferente, é um ponto de vista diferente com a reencarnação. Para a gente aqui é uma felicidade quando um espírito chega, a gente vê aquele nenenzinho, aquela coisa maravilhosa, né? Todo mundo se enternece, nos sentimos felizes, alegres com a chegada de mais uma pessoa, a nossa família, por exemplo. Para quem está encarnando, é o contrário, né? É como se eles estivessem se apartando daqueles entes queridos que estão do lado de lá, né? Uma espécie de morte, uma espécie de exílio, uma espécie de clausura. Claro, né? O espírito está perdendo tudo isso que a gente dizia agora há pouco. Graus de sensação, memórias do passado, grau de atuação, enfim, né? Comunicação mais livre através do pensamento, tudo aquilo que a gente já viu que acontece no plano espiritual, né? Como este com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, olha só, né? Aqui é a última passagenzinha do comentário de Kardec dizendo para a gente que
exatamente quando nós, né, que estamos encarnados, quando estamos em agonia, aí a gente é apoderado pela perturbação, acontece o mesmo com o espírito. Então, é claro que há uma certa preocupação, uma certa incerteza diante disso tudo, e que o espírito não toma esse momento como um momento solene, de modo algum, ele toma como um momento de preocupação, né? Questão 341. Então, a sensação dele é uma questão de preocupação. Ele sente essa sensação de estar preocupado. Então, olha só, como são as sensações do espírito? Esse é o tema, né? Que a gente está estudando. No momento da encarnação, perturbação. Nos momentos que antecedem, preocupação. Soma-se a isso mais alguma coisa? Sim, questão 341. Kardec pergunta: na incerteza em que se vê quanto às eventualidades do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Então vejam, né? Ele começa de onde ele parou aqui atrás. Ele não sabe se ele vai, de fato, vencer aquilo que ele se propôs a enfrentar. Então, na incerteza da vitória, ele sente ansiedade. Uma ansiedade bem grande. Essa é a resposta que vem na questão 341, né? Então, além da perturbação e da preocupação, o espírito fica ansioso? Fica ansioso, né? As provas trarão o resultado de causar para ele progresso ou não. Então, tem que estar mesmo ansioso, né? Ainda nas sensações, no momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos amigos? Então, bom, todas essas sensações e ainda abandonado, solitário, né? Vai se sentir solidão. E aí a resposta vem nesses termos aqui, meus amigos. Depende da esfera a que pertence. Se está em esferas em que reina a afeição, aí ele tem espíritos amigos que o acompanham até o último momento e que estão com ele muitas vezes mesmo durante a encarnação, que o acompanham durante o seu processo de encarnação. E aí a gente precisa parar um pouquinho e entender aqui o que está acontecendo nessa questão de número 342, né? Porque é preciso a gente olhar com carinho para isso que está sendo dito aqui, né? Nesse momento, o que o livro dos Espíritos nos ensina não é uma coisa relativa a altas esferas de espíritos muito evoluídos. Não, não é isso que tá sendo dito aqui. O que está sendo dito é que ele está numa esfera em que reina a afeição. São coisas diferentes. Nós podemos ser espíritos do nosso grau de progresso, ainda imperfeitos, mas estarmos em uma esfera de afeição. Nós temos pessoas a quem nós amamos, temos afeto por certas pessoas. O espírito Miramês comenta muito bem essa questão de número 342, né? Ele diz que na hora do espírito reencarnar, pode ser que muitos estejam com ele. Então, se ele tem amigos, companheiros, laços de fraternidade, de amizade, que estão interessados em seu progresso, que o amam, né, e que ele ama reciprocamente, então ele vive nessa esfera de uma esfera de afeição, né, uma esfera dita uma esfera de fraternidade, de amor. Então, claro que esses espíritos podem acompanhá-lo, né? E que podem apoiá-lo, dando condições para que ele se anime, para que ele fortaleça a sua fé, para que volte, né? Mas que o contrário também pode acontecer. Se ele fez inimigos, esses espíritos podem estar maldizendo a sua reencarnação, praguejando, inclusive, né? Tentando atrapalhar esse momento. Então, leva-se em consideração que todos nós temos a proteção de Deus em todos os aspectos da vida. Mas, ainda comentário do espírito Miramês, a nossa mente atrai de acordo com aquilo que a gente pensa e a lei de Deus nos deixa viver aquilo que a gente construiu para a gente mesmo, né? Então, se o reencarnante aqui não se educou, não criou esses laços de afeto para a sua vida, provavelmente ele vai ter uma reencarnação para além daquelas sensações que a gente já viu, ainda um pouco mais
preocupante nesse aspecto, né? De não estar acompanhado nesse momento, que é um momento de dificuldade, né? De preparação ali para uma etapa importante da sua vida. Muito bem. Então vamos para a última questão desse bloco de perguntas do Livro dos Espíritos, o prelúdio da encarnação, né? Questão 343. Aqueles espíritos que nós vemos em sonho, que nos testemunham afeto e que se nos apresentam com desconhecidos semblantes, são alguma vez os espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? Porque Kardec acabou de dizer isso, né? Olha aqui, ó. Acompanham o momento da encarnação e depois nos acompanham vida fora. Da mesma forma como a gente percebeu aqui, né? Incerteza da encarnação aqui, incerteza de vencer nas provas, está citada aqui, né? Anteriormente, olha lá, conhece o gênero de provas, não sabe se sucumbirá. Então Kardec aproveita o gancho e pergunta se isso causa incerteza, ansiedade, né? Aqui é a mesma coisa, aqui a gente está vendo algo parecido, sequência de um raciocínio, né? Esses espíritos nos seguem a vida fora, e Kardec pergunta: algumas vezes a gente sonha com pessoas que têm um semblante desconhecido para a gente, mas durante o sonho, embora a gente não se recorde da pessoa, parece que há um laço de afinidade, né? Parece que há algo que nos traz um sentimento de afeto, de amor por aquelas pessoas e que isso é recíproco, né? Elas testemunham afeto, elas têm alguma atitude que mostram que gostam de nós. São esses espíritos que ficaram do lado de lá e que nos acompanham a vida? Resposta é muito frequentemente. São esses espíritos que vêm nos visitar. Assim como a gente visita o encarcerado. Assim como a gente visita alguém que está cumprindo pena, alguém passando por uma situação de reequilíbrio, né, de reeducação, pensando no vocabulário do nosso dia de hoje, né, e da compreensão profunda da doutrina espírita. Porque, embora haja esse vocabulário, muitas vezes nos levando à ideia de punição, à ideia de uma prisão, tudo isso quer dizer para nós que somos espíritos reeducandos, espíritos que precisam seguir as suas vidas de modo um pouco diferente, né? De modo a progredir. Bem, meus amigos, fechando esse último bloco, então, princípios que nós estudamos aqui. O espírito, em suas sensações, ao encarnar, ou ao reencarnar, melhor dizendo, viverá uma perturbação maior e mais longa do que aquela da morte. Vejam, a gente teme tanto a morte às vezes, né? Será que não é por um pouco de falta de preparação e de conhecimento para esse momento? Estamos aprendendo no Livro dos Espíritos que sim, se estivermos melhor preparados para desencarnar, levando em consideração o que fazemos hoje e o que isso nos constrói para o futuro, passaremos melhor por esse momento, da nossa desencarnação e da desencarnação daqueles que são nossos queridos, entes queridos. Para o espírito que encarna ou que reencarna, a mesma coisa. Então, quanto melhor conhecemos, quanto melhor nos preparamos, melhor vivemos, seja do lado de cá, seja do lado de lá. Então, a perturbação existe? Existe. Ela tem a sua utilidade? Claro que tem. Nos despertar para a nossa realidade de espíritos que são imortais e que mudam do âmbito corpóreo mais denso para o menos denso e vice-versa. Então, princípios dessa última parte. Existe a perturbação. Ele se sente como um viajante inseguro e ansioso diante da prova. Um tanto mais de fé, um tanto mais de coragem, pode tanto para esses espíritos reencarnantes quanto para nós, mudar um pouco as nossas inseguranças, as nossas incertezas, não é mesmo? Apesar disso tudo, se criou laços de amizade, tem companhias durante a sua reencarnação, durante o processo da reencarnação e durante toda a reencarnação. Jamais estamos abandonados em nossos laços de afeto. Espíritos milenares que somos, todos nós temos certamente aqueles irmãos queridos do coração, nossos anjos da guarda, nossos mentores, que nos protegem, que nos intuem, que nos acompanham durante a romagem terrena. Então, do estudo de hoje eu quero ressaltar essa concepção de vida
que nós temos agora muito maior do que aquela concepção assim tão restrita, né, do nosso plano material. Vida não é só na carne, pelo contrário, vida real é vida do espírito. E a preocupação sempre do espírito é em melhorar-se, é em progredir, é em conquistar melhores situações naquilo que o pertence. Memórias, afetos, virtudes, sensações cada vez mais sublimes até chegarmos àquele amor ensinado pelo Cristo. É isso que o espírito precisa construir para si mesmo, hoje e sempre. Eu termino nosso estudo com uma frase do Espírito de Verdade que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, no Advento do Espírito de Verdade. A frase do Espírito de Verdade que define a vida para nós que estamos aqui reencarnados, para que possamos refletir sobre ela e para que possamos viver sob a bandeira deste princípio e dessa definição que o Espírito de Verdade nos dá. Vamos lá? A vida é a prova buscada, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. O que é a vida para nós espíritas? É a prova que nós buscamos, com um só objetivo: desenvolver virtudes. Então, que desenvolvamos. Estando aqui como encarnados, desenvolvamos as nossas virtudes. Isso aliviará o nosso processo da desencarnação. Estando desencarnados, desenvolvamos as nossas virtudes. Isso aliviará o processo da encarnação. Estando em um lado ou outro da existência, estejamos vivos, vivos, em concordância com o Evangelho do Cristo. Queridos, um abraço fraterno, agradecimento profundo pela companhia em mais esse estudo e nos vemos na próxima semana com o item União da Alma e do Corpo, continuando a explorar essa volta do espírito à vida terrena. Até lá!